Olá pessoal, me chamo Vitória e a minha e o meu grupo foi repassada a tarefa de trazermos uma breve explicação sobre determinado assunto. Bom, o meu grupo é composto por Paola, Karen, Crislaine, Gustavo e eu. A gente vai estar falando um pouco sobre a formação do povo grego. Bom, a gente começa sabendo que a formação do povo grego deu-se pela mistura da cultura cretense com a de povos indo-europeus, que se estabeleceram na Grécia no ano de 2000 a.C. E agora vocês vão ter uma explicação mais aprofundada com a Paola. Olá, me chamo Paola e vou falar um pouco sobre os gregos e sua formação. Então, a Grécia é uma península ao sul dos Balcãs, com um litoral muito recortado e um relevo interior montanhoso, o que dificulta as comunicações entre seus vales, tornando assim mais fácil o contato entre suas diversas regiões por mar do que por terra. A evolução de sua história foi a parte condicionada pelo seu aspecto geográfico. De maneira geral, o solo grego não era fértil, porém a grande extensão de suas costas compensava com os produtos do mar, o que a terra negava aos seus habitantes. Quando os gregos invadiram a península, onde iriam desenvolver o mais importante civilização da história da antiguidade, já encontraram um território ocupado por grupos fortemente influenciados cretense, egípcia e fenícia. Contudo, os gregos julgavam-se auctones, descendentes de Helen, filho de Deucalião, que havia escapado ao dilúvio provocado por Júpiter, pai dos deuses. Daí o nome de Hélade, pelo qual também é conhecida a Grécia, e o de Helenos, dado aos seus habitantes. Provavelmente de origem indo-europeia, os invasores, com uma economia seminômade e pastoril divididos em tribo, penetraram separadamente na Hélade, nela fixando-se e assimilando-se alguns aspectos da cultura das populações nativas, entre as quais se destacavam os cários, que já haviam atingido a idade dos metais, uma das primeiras tribos gregas a fixar-se a dos aqueus que, após a conquista de Creta, se estabeleceram com duas cidades principais, Micena e Tirinto, e cujo desenvolvimento se confeccionou o chamado de civilização creto-miceniana. Oi, como foi repassado a mim, vou falar sobre a civilização creto-miceniana. A civilização creto-miceniana. Na região do Peloponeso, onde se estabeleceram, os aqueus assimilaram muitos elementos da cultura cretense, surgindo então a civilização creto-miceniana, assim chamada em virtude da existência de Micenas, cidade situada na Argólida, conhecida também como o nome de Argos. A civilização creto-miceniana caracterizou-se por suas grandes construções, feitas com enormes blocos de pedras apoiados uns sobre os outros. Mais tarde, os gregos atribuíram aos ciclopes, gigantes de um olho só, segundo os poemas homéricos. E falando sobre a Guerra de Troia, a gente preparou um pequeno vídeo para vocês entenderem melhor como que aconteceu essa guerra. A Guerra de Troia foi uma das mais famosas guerras de toda a história. Foi um grande conflito entre gregos e troianos. Acredita-se que a Guerra de Troia tenha durado cerca de 10 anos, provavelmente no século 13 ou 12 a.C. Porém, não se sabe ao certo se a guerra realmente ocorreu ou se seria mais um dos inúmeros mitos da civilização grega. A Guerra de Troia teria se iniciado após uma viagem diplomática de Paris Alexandre e Heitor, filhos do rei de Troia, Príamo, a Esparta. Na famosa cidade grega, Paris teria conhecido Helena, mulher do rei espartano Menelau, famosa por sua beleza e por quem Paris imediatamente se apaixonou. Paris havia sido muito bem tratado por Menelau, mas em um momento de ausência do rei espartano, Paris envolveu-se com Helena e decidiu raptá-la, levando-a para Troia. A história de amor de Paris e Helena havia sido premeditada por Afrodite, deusa do amor e protetora de Paris. Ao descobrir o rapto, Menelau declarou guerra a Troia e tentou unificar as diversas tribos gregas contra os troianos. Acredita-se que Troia localizava-se no Helesponto, na atual Turquia. Era uma grande cidade, cercada por uma intransponível muralha. O principal líder dos aqueus, como eram conhecidos os gregos na época, era Agamemnon, irmão de Menelau. Mas o principal guerreiro aqueu era Aquiles, conhecido pela sua força, um guerreiro quase imbatível. Entretanto, Aquiles somente participou da Guerra de Troia após ser convencido por Odisseu, que também é conhecido por Ulisses,
principalmente pela fama que a participação na guerra traria aos combatentes. A principal fonte de informação da Guerra de Troia são os poemas épicos A Ilíada e a Odisseia, ambos criados por Homero. A história nos conta que, após diversas vitórias gregas, a sorte virou para os troianos, quando Aquiles desentendeu-se com Agamemnon, sobre a distribuição dos saques que haviam sido realizados e principalmente por uma sacerdotisa do templo de Apolo. Com a retirada de Aquiles dos combates, os troianos conseguiram importantes vitórias. Entretanto, Patroclo vestiu-se com a armadura de Aquiles, seu primo, e foi morto por Heitor. Com a morte de seu ente querido, Aquiles voltou à guerra, duelando com Heitor, filho do rei Príamo, e matando-o. Mesmo com a superioridade conseguida pelos gregos com essa morte, não possibilitou a eles entrarem na fortificada cidade. Uma solução foi dada pelo astuto Odisseu. A ideia era criar um enorme cavalo de madeira que seria oferecido ao rei Príamo, como presente indicando o fim da guerra. Mas dentro do famoso cavalo de Troia ficariam os principais guerreiros gregos, sendo que a esquadra que estava ancorada próxima a Troia seria mudada de lugar, dando a impressão de retirada dos gregos. Príamo aceitou o presente. Uma vez dentro da cidade, os gregos iniciaram sua destruição, saqueando-a e destruindo-a totalmente. Muitos foram mortos, como Aquiles, que apesar de toda sua força, foi atingido em seu calcanhar por uma flecha lançada por Paris. Com a entrada dos gregos na cidade e com sua destruição, teve fim a Guerra de Troia, a mais famosa da história. Oi, gente! Bom, agora vocês vão ouvir um pouco sobre a educação grega comigo e com a Karen. Bom, antes das crianças atingir a idade dos 7 anos, elas ficavam sob os cuidados da mãe, né? E quando elas atingiam essa idade, elas começavam a frequentar escolas, geralmente as particulares. Diferiam completamente a educação dada em Esparta e da de Atenas, né? E em Esparta havia pouca preocupação estética ou intelectual. Sua educação era no sentido do aprimoramento físico, né? E Plutarco, um historiador grego, reúne o conteúdo dessa educação nas seguintes palavras. Em relação à instrução, eles recebiam apenas o que era necessário, absolutamente necessário. Todo o restante de sua educação tinha em vista torná-los sujeitos ao comendo suportar trabalhos e conquistar. Assim diz o historiador. Em Atenas, só aos 16 anos, o Estado intervinha na educação. O jovem ficava então livre do pedagogo, espécie de preceptor que acompanhava e se responsabilizava por sua formação, completando a função do professor. Durante 2 anos, no ginásio, conviveu com os mais velhos, praticando exercícios físicos e também participando de suas discussões sobre assuntos sociais e políticos, preparando-se assim para a vida de um perfeito cidadão ateniense. Finalmente, depois de um juramento de fidelidade ao Estado, deuses e as tradições morais de seu povo, recebiam equipamento de soldado e trocava vestimento comunente, usada pelos jovens de cidadão livre. Style.